Eu tô nesse jogo aqui, meu Deus, que corre muito rápido, gente. Ai, é um speed, pessoal. Aí, pessoal, eu vou contar histórias que aconteceram aqui com umas pessoas que comentaram. Se você quiser, tem uma história pra compartilhar aí, que tem vergonha, compartilhe comigo que eu vou contar. Essa história aconteceu com uma menina. Olha, tem como a gente colocar skins, que legal. A gente, vou colocar essa skinzinha aqui, achei ela muito fofinha. Não, ou essa. Vou ver. Ah, essa daqui tá melhor, muito melhor. Aí, gente. Ah, eu caí. Aí, gente, história da menina. Uma história de uma menina de que aconteceu com ela na casa dela. Se isso é verdade, eu não sei. Mas ela pediu pra eu contar a história, então vamos lá. Eu vou te dar 5 segundos para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para perder nenhum vídeo novo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pessoal, vocês devem estar se perguntando: ah, por que o botão tá grande, gente? É porque é coisa do jogo mesmo. Deixa o seu like, se inscreveu no canal, ativou o sininho da notificação para perder nenhum vídeo novo. Então bora lá pra história. A história, gente, é uma história de loira do banheiro. Vamos lá. Aconteceu assim. Eu estava na minha casa muito de boa. Até que no TikTok passou que tínhamos que invocar a loira do banheiro. Basicamente, para invocar a loira do banheiro, eu precisava de um fio de cabelo loiro. Mas, como eu não tinha um fio de cabelo loiro, eu cortei das minhas bonecas. Aí, como eu cortei das minhas bonecas, eu fui lá, cortei só um fiozinho das minhas Barbies, no caso. Aí, pessoal, eu fui lá, joguei na privada, dei descarga 3 vezes. Na verdade, antes de fazer isso, eu olhei no TikTok como fazia para invocar a loira do banheiro. E foi isso que eu fiz. Fui lá, olhei no TikTok e dizia que a gente tinha que jogar o negócio dentro da privada. O cabelo. Joguei o cabelo dentro e fui lá e dei descarga 3 vezes. Depois dizia para apagar a luz. Desliguei a luz 3 vezes. Depois dizia para a torneira. Fiz isso com a torneira 3 vezes. E esperei alguns minutos. Quando eu fiz isso, eu estava sozinha em casa. Sozinha, totalmente sozinha. Meus pais tinham saído para comprar pão porque eles iam fazer cachorro quente com pão de cachorro quente. Aí, como não deu certo, né? Demorou muito. Na Google também dizia, no TikTok também dizia que tinha que escrever o nome da loira do banheiro no espelho com batom. Fui lá nas coisas da minha mãe, peguei o batom e escrevi lá o nome da loira do banheiro. Quando eu escrevi, já deu uns apagões na minha casa. Eu pensei que fosse alguma criança de brincadeirinha. Então eu deixei isso quieto. Ia falar pros meus pais depois. Fui lá. Tava muito cansada, não tinha dado certo, não tinha nada pra fazer. Meu celular tinha descarregado. Bem na última oportunidade que eu tinha pra ligar pra eles. Então eu coloquei ele pra carregar. Fui lá. Fui lá e deitei na minha cama. Esqueci até de tirar o forro e fiquei sem cobrir. Senti uma presença muito gelada perto de mim. Eu fiquei com muito medo. Mas eu tentei evitar o máximo possível. Fiquei com muito frio durante essa noite.
E foi a hora que eu tinha visto a loira do banheiro. Eu fiquei com muito medo de olhar pra ela. Mas ela disse bem assim no meu ouvido: "Não me invoque mais. Agora eu vou te perturbar pra sempre." E agora que eu estou grande, vejo ela todas as noites perto do banheiro do meu quarto. Tenho muito medo dela aparecer de noite e falar a mesma coisa comigo. Então, pessoal, essa foi uma história de uma seguidora que ela disse que vê a loira do banheiro desde 15 anos que ela tem agora, né, gente? Diz que vê a loira do banheiro desde 15 anos. Gente, pra completar esse vídeo aqui, eu vou contar a história de outra pessoa, de uma seguidora que aconteceu com ela, só que não foi com lendas. Foi pessoal. Foi com um moço que tava bêbado, algo assim. Vamos começar. Eu estava andando pela rua muito de noite mesmo. Tinha acabado de voltar da casa da minha avó. No caso, gente, eu conto duas histórias. Estava voltando da casa da minha avó. Eu estava sozinha. Primeiro, fui pra casa da minha avó com a minha prima, que era um pouquinho mais velha que eu e ela. E ela morava bem pertinho da casa da minha avó. E eu morava muito longe da casa da minha avó. Foi quando minha prima foi pra casa dela e eu fui pra minha casa. Tinha que subir um morro muito grande. Tinha que subir um morro muito grande pra chegar na casa da minha prima. Na minha casa, no caso. Como a minha casa não era muito perto dali, eu demorava mais umas cerca de 30 minutos, por aí. Quando eu encontrei um moço, naquela madrugada, e ele estava sozinho. Cheguei um pouquinho, bem pertinho dele. Eu era uma garota inocente, entendeu? Tinha 9 anos. Cheguei ali bem pertinho dele e perguntei o porquê que ele estava ali sozinho, sentado. Ele estava falando meio embolado. Achei que ele falava ali assim mesmo. Então, ele me disse que estava bebendo. Eu não sabia que tipo de bebida eles bebiam, se era água com gás, que deixava eles assim mesmo. Aí, meu Deus, ele chegou assim, perto de mim, e me deu uma coisa que era branca e disse pra mim cheirar. Foi quando eu fiquei com um pouco de medo, mas não resisti, parecia ser tipo algo bem cheiroso. E acabei cheirando. Quando eu cheirei, eu tava meio tonta. O moço tinha ido embora quando eu acordei. Eu estava no chão da casa da minha avó. Pelo menos eu não estava muito longe, mas eu estava no chão da casa da minha avó. Nunca mais eu quis saber de conversar com estranhos. A minha mãe naquele dia tinha dito para eu nunca mais conversar com estranhos. E foi o que eu fiz, conversei com estranhos. Mas é isso que dá, conversar com estranhos. Pessoal, se vocês gostaram da história dessas duas seguidoras, deixa um like. Pessoal, a história delas são muito estranhas. Muito estranha mesmo, pessoal. Se vocês quiserem que eu conte mais uma, eu vou contar mais uma de brinde aqui. Mas não é de seguidoras. Foi o que aconteceu realmente comigo. Ó, comigo, pessoal. Eu estava na casa da minha tia. Sozinha, basicamente.
foi assim, pessoal. Eu estava na casa da minha tia e tinha churrasco lá na casa dela. Aí a gente comeu e tal. Estava bem tarde e minha mãe não tinha ido porque ela estava doente e o meu pai estava trabalhando. Estava trabalhando. Aí eu fui lá, pedi pra minha mãe, pra eu ir e tal. Aí eu fui. Aí foi lá, pessoal. Gente, eu tô meio embolada pra contar a história porque eu tô com medo. Aí, pessoal, foi. Eu estava voltando pra casa. Eu tinha visto uma pessoa. Opa, caí. Tinha visto uma pessoa. Mas quando eu dei uma piscadinha, não tinha mais ninguém ali. Eu fiquei com um pouco de medo. Saí correndo bem rápido, estava muito de noite. Eu tinha ficado lá até tarde, porque o churrasco estava muito bom. Além de ser um churrasco, era o aniversário da minha tia. A minha mãe não pôde ir, porque ela estava doente, mas eu levei um pedacinho de bolo para ela. Inclusive, quando eu vi aquela imagem, fiquei um pouco assustada, porque era uma moça bem magrinha mesmo. Parecia que ela não comia fazia anos. E aí eu fiquei com medo. Mas eu segui em frente, não liguei pra aquilo. Talvez era só coisa da minha imaginação. Não liguei pra aquilo. Foi quando eu tive a ideia de ir correndo pra minha casa, porque eu não queria ver aquela imagem. Quando eu virei, a imagem estava atrás de mim. Eu fiquei com medo, eu gritei muito alto. Até que uma moça, uma senhora idosa de idade, falou assim pra mim o porquê que eu tava gritando. E eu não sabia expressar o que eu estava vendo, porque a imagem ainda estava ali. Aí, pessoal, eu fiquei com muito medo mesmo. Medo mesmo. Muito medo. Não sabia expressar o que era aquela imagem. Eu não sabia se eu gritava mais ainda ou se eu chorava de medo. A moça me levou pra casa dela. A senhora de idade me levou pra casa dela. Ela me deu chá, né, pra me acalmar e me deu uns biscoitos. E ela perguntou por que eu estava gritando. E eu falei o porquê. Tinha uma moça ali. Ela disse que não tinha nada. Quando ela ligou para os meus pais, viu, né, gente? Eu sempre ando com uma pulseirinha que tem um número de um dos meus pais. Tem o número da minha mãe e do meu pai. Ela ligou pra minha mãe, que era o primeiro número. Aí, a minha mãe atendeu. E a moça falou e tal, enfim. A minha mãe mandou meu pai me buscar. Como eu disse pra vocês, a minha mãe estava doente. Aí, quando eu fui... Aí, como a minha mãe não podia vir, meu pai me buscou e me perguntou por que eu tava fazendo aquela esculhambação, por que eu fui parar na casa daquela moça. Eu contei tudo pra ele e ele não acreditou em mim, ó, lógico. Aí eu tive a brilhante ideia de mostrar pra ele. Eu desenhei a imagem. Gente, isso aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos. Agora eu tenho 12 anos, entendeu, pessoal? Então eu não vejo mais essa imagem boba. Aí, gente, foi... caiu. Aí, pessoal, meu pai não acreditou comigo em mim quando eu desenhei mesmo. Quando eu desenhei, meu pai também não acreditou. Fiquei com muito medo. Então, minha mãe pensou em me levar no psicólogo.
no psiquiatra. Tanto faz, gente. Eu não sei o nome. Eu não sei o nome certo, tudo por isso. E aí, a moça lá do psicólogo, do psiquiatra, sei lá, conversou comigo e a minha mãe disse que eu estava vendo muita coisa de terror, por isso. Aí, como a moça me fez tomar muitos remédios para conseguir esquecer aquilo, e a minha mãe nunca mais quis me deixar assistir coisa de terror. Então, pessoal, essa foi um pouquinho da minha história para vocês. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para perder um vídeo novo. Tchau!